Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Sintam-se todos acolhidos, fraternalmente abraçados, porque é com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro. Um breve encontro, mas é o encontro da família com Jesus. Esse momento de nós nos reunirmos, de pensarmos no Cristo, em seus ensinamentos e de tê-lo conosco em nossas vidas. O objetivo do Evangelho no Lar é exatamente esse. E o nosso é de incentivar a todos a fazerem o Evangelho. Às vezes nós ficamos desmotivados porque estamos sozinhos, pouca gente, não sabe direito como fazer, então aqui estamos para que vocês possam nos acompanhar. E que tal instalarmos o Evangelho no Lar com a comemoração do mês do Espiritismo, que é o mês de abril. Dia 18 é a data comemorativa do lançamento do Livro dos Espíritos, né? A doutrina consoladora que Jesus nos prometeu e que Kardec codificou. Então, meus amigos, não esqueçamos o recipiente com a água, que será fluidificado durante o nosso estudo pelos guias espirituais. No final da reunião, então devemos tomá-la na certeza de que estamos tomando um remédio espiritual, um bálsamo para o nosso ser. Façamos então agora a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é a mensagem 13, estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse registro é de Pedro, mas está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá pura para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que se encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte.
Isso significa que quando nós tomamos consciência da necessidade da nossa reforma íntima, isso não quer dizer que nos primeiros passos já iremos alcançar. A evolução não dá saltos, como a gente já ouviu várias vezes nos enunciados espíritas. Então é necessário esse autoconhecimento. Em que estágio eu me encontro? Em que estação, como Emmanuel diz, eu me encontro? E para que eu possa continuar trabalhando e ir para a próxima etapa, para a próxima, as próximas providências, porque só assim as nossas faltas serão apagadas e nós iremos encontrar o refrigério em nossas almas. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Nossos pensamentos, nossos corações ao alto. Senhor Jesus, mestre incondicional de nossas vidas, dá-nos a vossa inspiração, Senhor. No estudo que faremos hoje, sustentando-nos durante a reunião através dos vossos mensageiros, para que possamos compreender, assimilar os vossos ensinamentos. Nos fortalece, Divino Mestre, para que possamos colocá-los em prática. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando prosseguimento às nossas reflexões em torno do Sermão da Montanha, hoje nós teremos a seguinte bem-aventurança. Nós estamos seguindo conforme o enunciado do Cristo. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os brandos, porque eles herdarão a terra. Veja bem. E nós assim ficamos a pensar, como entender isso, né? Como herdar a terra? Nós que somos espíritos imortais, né? Estamos em uma experiência terrena, transitória, passageira. E a gente olha e vê muita violência, né? Muita agressividade, destruição de vidas, destruição assim de muitas vidas inclusive de crianças, de adolescentes, de jovens, porque as pessoas são agressivas, se revoltam e agem exatamente querendo prejudicar o outro. E fazem isso porque não são pessoas que tenham mansuetude, ou seja, são pessoas que conhecem a mansidão. Isso acontece porque nós trazemos reminiscências instintivas de autodefesa da época em que estivemos no estágio primitivo. E também porque ainda não damos verdadeiro sentido à vida. Então, o que é que acontece? Quase sempre se recorre à violência como uma forma de vencer os desafetos e de impor a vontade. São os recursos que nós utilizamos, né? Brandos são máximas que Jesus apresenta e em que Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da paciência, da afabilidade, uma verdadeira lei, condenando consequentemente toda a expressão de agressividade, de cólera, de violência. O mundo acha que o manso é o covarde, geralmente. Você não reagiu? Você é um bobo, você é um covarde, é vacilante, é fraco, é um omisso, é conivente com a situação. No entanto, a mansidão, a espiritualidade nos diz que é uma força que se tem, que o indivíduo tem, mas que se torna gentil.
É uma atitude interna de quem é pobre de espírito, ou seja, de quem tem humildade, de quem chora diante das aflições, mas que também que tem puro coração. Só podem ser mansos os que são menos egoístas, que pensam menos em si próprios, os contentes e os felizes com o que possuem, ou seja, os não ambiciosos, gananciosos. Haverá paz íntima quando não houver essa luta interna que nós temos, essa luta interna que se torna também externa com caráter de posse. Enquanto houver esse dilema interior e exterior pela posse, não poderá haver paz íntima. E é verdade, né? A pessoa fica na inquietação, a pessoa fica na angústia e se escraviza pela posse. Isso não significa omissão, nem ausência de ânimo e nem tampouco a disposição para progredir. É um equilíbrio, é um bom senso. Você vai ter ânimo, você vai ter disposição para trabalhar, para progredir, mas não de olho na posse. Vendo que os outros estão tendo posses e mais posses e estão crescendo, e você fica de olho, você fica querendo cada vez mais lutar pela posse. Nós temos o direito desse bom ânimo, direito de progredir dentro do bom senso, dentro exatamente do equilíbrio, que todos nós temos direito a procurar qualidade de vida. São bênçãos que Deus nos concede, certo? A mansidão, assim como outras virtudes, elas são sempre relativas ao estado evolutivo que cada um já alcançou. Mas, com certeza, elas todas serão potencializadas. E é interessante que os Espíritos dizem, há criaturas que têm uma aparência de mansidão, têm assim um sorriso nos lábios, mas o coração está cheio de veneno. Na presença das pessoas são amáveis, é o que se chama verniz social, mas por trás são venenosas. Na ausência são peçonhentas, são pessoas que têm assim tem todo um perfil, tem toda uma essência de veneno, né? Que agem de forma a destruir o outro diante de uma pequena contrariedade. A pessoa como se diz comumente, cospe fogo, né? E há também os tiranos domésticos, aqueles que aparentemente são benignos, né? Chefes de família, no entanto, fazem sofrer toda a família e os seus subalternos, subordinados, né? São verdadeiros déspotas. Eles não conseguem lançar toda a sua autoridade sobre os estranhos, porque certamente esses estranhos o colocariam em seu devido lugar, mas que no ambiente doméstico eles são implacáveis. E ainda dizem, aqui eu mando e sou obedecido. E poderia acrescentar, e sou detestado. Então, meus amigos, essas pessoas, na verdade, existem, né? A gente sempre identifica na família, identifica na parentela, nos círculos de amizade, e são pessoas que necessitam da nossa compreensão, da nossa vontade, do perdão e do auxílio através do nosso exemplo. Havia um cidadão que ele se sentia autoridade máxima, sem ter nenhuma. Mas quando estava num ambiente em que ele podia se impor assim, pela sua presença, pelo seu vocabulário, e ele chegava e já era assim, querendo ser atendido. E a pessoa que iria atendê-lo, com toda
calma dizia: bom dia, ou boa tarde, Senhor, seja bem-vindo, em que posso servir? Quer dizer, ele chegava a dar nem um bom dia, nem uma boa tarde, muito menos por favor, muito menos obrigado. E no final, essa pessoa, isso é verdadeiro, viu? Quando terminava de atender, aí dizia: muito obrigado por ter vindo ao nosso serviço. Porque tudo aquilo que ele não fazia e que deveria fazer, o cidadão, o funcionário extremamente cristão, em sua vivência, né, na sua exemplificação, fazia. Então, são exatamente essas pessoas que são os déspotas da vida. Todos nós, e é interessante notar o seguinte: todos nós gostamos de ser bem tratados, não é mesmo? Todos nós gostamos da atenção, do carinho, gostamos da compreensão, da tolerância e, sobretudo, do perdão por nossas faltas, pelos nossos erros. Todos nós queremos amor e fraternidade, mas nós não agimos dessa forma. Por que será? Porque é necessário que estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos com relação a nós mesmos. Então, nós precisamos estar dispostos a esse desenvolvimento. Então, mas por que será, né, que não conseguimos fazer aquilo que tanto desejamos que nos seja feito, né? Como já afirmamos, tolerância, ternura, afabilidade, doçura, resultando assim num clima de equilíbrio. Os Espíritos nos dizem é porque nós não valorizamos esses aspectos. Se não valorizamos, não ficamos dispostos a desenvolvê-los. E, no entanto, esse é um objetivo essencial no nosso crescimento espiritual. Esses aspectos ainda não fazem parte das nossas aspirações. Não damos importância. Porque a partir do momento em que dermos importância, que valorizarmos, nós vamos, que tivermos como objetivo o desenvolvimento da nossa vida íntima, a nossa vida interior, desculpe, não é íntima, é a nossa vida interna, interior, rica. Se nós não buscamos essa vida, nós certamente, quando conseguirmos isso, vamos movimentar a nossa alma, as nossas emoções de uma forma positiva, de uma forma abençoada. Isso é exatamente a proposta de Jesus, de agirmos com brandura, com mansuetude diante dos nossos semelhantes. Não é fácil diante de determinadas situações nós temos essa postura, porque ainda não valorizamos esses aspectos e ainda não desenvolvemos esses aspectos. Porque no momento em que tivermos como objetivo esse desenvolvimento desses aspectos, iremos conseguir. E é interessante que o Espírito Emmanuel, do Chico Xavier, no livro Esperança, maravilhoso, com relação aos bem-aventurados, olha o que ele diz, só um trechinho. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. E ele termina esse capítulo dizendo:
dominemo-nos para que possamos controlar as circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não revale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sob crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós mesmos. E o nosso irmão, o Espírito Emmanuel, a interpretar essa bem-aventurança. Agora, o que dizer quando Jesus afirma que esses mansos herdarão a terra? Os mansos herdarão a terra. É necessário não esquecer que a Terra é um planeta que está em processo de transição. Está passando para a condição de planeta de regeneração. Então, quando Jesus diz que os mansos herdarão a terra, é porque aqueles que conseguirem vencer a irritabilidade, a agressividade, aqueles que conseguirem vencer o egoísmo e todas as suas consequências, que conseguirem, por exemplo, ser manso, ter mansuetude, vai continuar sintonizado com a condição de regeneração do planeta e herdará uma terra transformada. A condição de regeneração não significa que não haja mais o mal, mas bem numa escala menor, certo? Então, aqueles que não acompanharem essa transição, que não vencerem as suas más inclinações, que não conseguirem se transformar em espíritos menos egoístas, menos gananciosos, mais assim, espíritos brandos, aqueles que não conseguirem vão passar a reencarnar em outro planeta, em um planeta condizente com o seu estado evolutivo. E nós que estamos acostumados a reencarnar na Terra, a Terra como o nosso orbe inicial, vamos assim dizer, o planeta aos quais estamos filiados a muitas encarnações, nós iremos certamente estranhar muito e não será fácil. Então, os espíritos que tenham demonstrado a firmeza no bem, caracterizando, vai assim concretizar-se a promessa de Jesus, que os mansos herdarão a terra. Logicamente, isso é um processo evolutivo, necessário um autoconhecimento para podermos identificar as nossas más tendências, nossas más inclinações, a fim de trabalhá-las para vencê-las. E outra coisa, se ficamos assim irritados, incompreensíveis, intolerantes, isso com o nosso campo emocional ele vai se atrofiar, ou ser contrário ao mecanismo natural do nosso ser. Isso, as mais variadas expressões de carência vão aparecer. Quanto mais amarmos, quanto mais persistirmos no bem, esse campo emocional vai se dilatar e vamos nos sentir plenos, porque nós estamos processando o dinamismo das nossas emoções. Então, meus amigos, quando nós, por exemplo, outra colocação dos amigos espirituais, eles dizem
que quando nós temos assim, não é impaciência e irritabilidade, não é assim um momento aqui, outro acolá, é uma característica nossa, certo? Quando assim somos, isso são fatores que ameaçam a nossa saúde espiritual e física. É como deixar que uma fagulha se amplie. Isso vai se transformar num incêndio avassalador na nossa vida, no nosso cotidiano. É claro que ninguém vai ficar friamente assistindo a erros, assistindo a enganos, a falsidade. Ninguém vai se deixar envolver por esses aspectos, mas é preciso ter o bom senso, o equilíbrio e ter em mente que uma reação de irritabilidade, de impaciência, de cólera, de ira, não vai resolver nenhuma situação. O errar é humano, faz parte do nosso processo evolutivo. Todos nós cometemos erros porque vamos nos enfurecer diante dos erros do outro. Jesus nos orienta que devemos fazer ao próximo o que desejamos que nos seja feito. Outra coisa, não significa minar nossas emoções, porque isso é impossível. As emoções são básicas em nossas vidas. Por isso precisamos o quê? Filtrar nossas emoções através da educação espiritual, porque aí vamos conseguir canalizar as nossas emoções positivas de uma forma construtiva e vamos exteriorizar essas nossas emoções positivas e vamos controlar as negativas. Isso é a educação espiritual que permite, é o filtro que vai permitir essa nossa ação. Vamos identificando as nossas emoções negativas e vamos ter que controlar, vamos ter que vencê-las, e as positivas canalizar de uma forma construtiva em nossa vida. Então, meus amigos, quando Jesus diz que os mansos, os brandos, eles são bem-aventurados porque herdarão a terra, é porque Jesus está se referindo na terra transformada, para que nós possamos não perder a possibilidade de continuarmos evoluindo, crescendo na Terra, onde certamente o maior número de nossas encarnações tem ocorrido. Não significa que não tenhamos que ir para uma outra experiência em um outro orbe. Tudo vai depender das nossas necessidades evolutivas. Então, essa reflexão com relação a essa bem-aventurança fica para a semana e vamos, então, fazer as nossas vibrações, as nossas rogativas. Elevar nossos corações, a nossa mente a Deus, nosso Pai, vibrando paz, saúde, esperança. Senhor meu Deus, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelos governantes do nosso país, para que trabalhem pela justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco, pelo perdão, pela concórdia. Assim rogamos, Senhor, pela cura e recuperação de todos aqueles enfermos, parentes, familiares, amigos, mas por todos que estão a atravessar muitas vezes uma dolorosa provação. Por nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, levando harmonia aos corações. Agora façamos um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas.
Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas, e que a vossa misericórdia e compaixão nos abençoe, e que vossas bênçãos envolvam a todos nós, nos fortalecendo, nos harmonizando para o enfrentamento das lutas cotidianas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos estar no próximo domingo. Até breve.